Joana Prado e Vitor Belfort voltaram a ser notícia após falarem sobre o carnaval. A ex-feiticeira criticou a festa popular, mesmo já tendo sido musa das escolas de samba no auge de sua carreira e após ser capa de muitas revistas tidas como masculinas. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Tá, então quer dizer que posar para revista masculina e ser musa do carnaval pode, mas daí depois que você vira é o quê? Crente? Daí não pode mais? É isso? Olha que eu li alguns comentários hoje, inclusive apontando um termo hipocrisia, e para mim funciona muito bem. Ser musa do carnaval, mostrar o... Desculpa, gente, a gente chama aqui na Bahia de raba, mostrar raba por aí, tá tudo certo, desde que você faça isso antes de entrar na igreja, antes de se converter, depois que você se converte, você enfia seu passado ali debaixo do tapete, você finge que nada aconteceu, e aí você começa a dizer que você, inclusive, estava sem Jesus, você estava sem Deus, você estava seguindo um caminho muito ruim, mas o dinheiro que você ganhou naquela época lá, você vai devolver todo para as empresas que pagaram? Você vai fazer doações para outras coisas, assim, para instituições de caridade? Não sei. Fica aí um questionamento. Eu não sei quanto a Joana Prado recebeu em cada revista que ela fez. Ela fez várias Playboys, inclusive uma que foi recorde de vendas, mais de 1.400.000 edições. É a capa da Joana Prado, como a feiticeira, um programa altamente sexista que o Mion apresentava, acho que era na Band, não lembro se mudou depois, mas era tiazinha e feiticeira, uma loira, uma morena, ambas ali com biquínis minúsculos, trajes minúsculos, porque era uma ideia assim de mostrar as assistentes de palco como as garotas com os corpos ideais, com uma ideia de sexualização e detalhe, sem falar, inicialmente sem falar. Perdão, gente, eu falei que era o Mion, mas é o Luciano Huck, perdão. Não, é muito diferente, tanto que eu assumi o programa do outro. Mas aí, pronto, Luciano Huck. É isso, tá, gente? Essa dinâmica de programa, essas mulheres não falavam, tá? Porque elas não precisavam ter falas. Elas eram sex symbols, objetos sexuais, então elas não precisavam falar também. Depois de um tempo é que passou-se a humanizar pela popularidade que essas mulheres tiveram. E aí a Joana vai lá em casa com o Vitor Belfort, entra na igreja, eles falam, desculpa, os dois, tá? Falam muita merda sempre, e não tem como negar isso, na minha perspectiva. Mas dessa vez tem um queira aí, tem uma questão aí, que a questão virou também um ponto religioso. E aí a gente, infelizmente, vai bater em um assunto que a gente vem falando aqui no Meteoro muitas vezes. Eu vou te pedir, por favor, Sofia, para trazer o vídeo do casal, eles falando, por gentileza. Vamos lá, né? Prado e Vitor Belfort se revoltam contra o carnaval e falam em cultura da macumba. O casal retornou ao foco dos holofotes nessa terça-feira ao falarem sobre o carnaval, que se inicia nos próximos dias. Sem papas na língua, a ex-feiticeira criticou a festa popular, mesmo já tendo sido musa de escolas de samba no auge da sua carreira. Bom dia! O carnaval tá chegando no Brasil, já chegou, sei lá. Acho que é fevereiro. Mas o que a gente queria falar com você, que se diz cristão e continua pulando seu carnavalzinho e diz que não tem problema. E aí, Vi? O problema é total, né? O maior inimigo do homem é a própria carne. Lá em Gálatas 5, a gente vê as paixões das carnes. Elas são terríveis. E quero dizer para todos nós, elas ainda estão dentro da gente. Se você dá um pouquinho de pão para ela, ela volta a viver e ela domina. Então, a vida de um cristão é na palavra, nunca alimentar a carne. Alimentar, aqui em casa tem um termo que a gente usa, kill your ego, mate seu ego. O ego é parte da carne e o carnaval festeja esses desejos de arrepio, envolve muito a cultura da macumba, envolve uma cultura espírita,
Então, não é um lugar que pode misturar. E se você falar com qualquer pessoa que organiza o carnaval, eles vão te contar toda a história, né? Existe ali um culto aos orixás, né? Existe ali uma consagração a deuses, onde a invocação ali a demônios mesmo acontece. A gente vai até colocar um vídeo agora na sequência para vocês verem. Existe mesmo, né? Uma festa toda voltada para a carne, é uma festa voltada para isso, né? E a gente vê muito nítido, né? A exposição do corpo, as baterias, né? Os tambores, o som, todo o envolvimento. Então, você, minha amiga, você, meu amigo, que se diz cristão e continua, né, indo para carnaval fora de época, continua indo para as escolas de samba em São Paulo, no Rio, medite, ore, pergunte para Deus, leia a sua Bíblia o tempo inteiro, porque não tem como uma pessoa que tem o Espírito Santo habitando dentro dela, não tem como ela não se sentir incomodada, né? A gente tem certas coisas que o cristão, mesmo que ele queira agora, fazer, né, ele não consegue fazer. Então, peça para Deus te mostrar, peça para Deus te incomodar, peça e ore desesperadamente para o Espírito Santo. As obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívias, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Pronto, acho que era isso, sabe por quê? Porque o Vitor traz aí, inclusive, algumas coisas, né? Tipo feitiçarias, né? O apelido, o nome, que era chamada a esposa dele, feiticeira. Você tá com o microfone mutado, Sofia. Gente, é pavoroso. Feiticeira, pois é. Ah, meu Deus. Prostituição, acho que deixa pra lá, gente. A ideia de você colocar seu corpo ali, inclusive as mulheres, o pessoal lembrou aqui no chat, as mulheres desses programas usavam véus, nem o rosto mostrava, gente, porque o rosto não importa, sabe? A voz não importa, só importava o corpo, a imagem do corpo. Isso é o quê, gente? Isso é o culto ao quê? E a pessoa ganha muito dinheiro com isso para depois utilizar um discurso, e aí o pessoal está chamando aqui no chat, preconceito religioso. Não, gente, é racismo religioso. Racismo, exato. Racismo. E aí eu vou fazer um comentário muito breve, que a gente já viu muito sobre isso, que assim, a origem do carnaval, ela vem sim da população preta, ponto. Qualquer carnavalesco vai te dizer isso. Qual é a origem do carnaval? A população preta, ponto. A gente tem qual é a origem do samba? O samba, né, que, desculpa, então, eu tenho até uma briga agora, viu, Sofia? A briga do samba. O samba nasceu na Bahia, tá? Nasceu na Bahia, no Recôncavo Baiano, e esse samba foi levado para o Rio de Janeiro, e foi propagado, o samba que a gente conhece, né, se modificou de muitas formas, mas uma das principais percussoras ali foi Tia Ciata, que levou esse samba, quando ela pegou esse samba lá no Rio de Janeiro, ela transformou no que ele é, mais ou menos o que ele é hoje, essa ideia do samba carioca como é hoje, mas o samba nasceu aqui na Bahia, o samba nasceu na região do Quilombo, na região do Recôncavo Baiano, na região ali de pretos escravizados, ex-escravizados, que criavam ali um culto com os batuques, com as formas de batuque que sabia fazer. Então, sim, o samba ele vem da população preta, gente. E é muito importante que a gente compreenda isso, que a gente compreenda, inclusive a ala das baianas na escola de samba, ela tem uma tradição com um motivo, uma homenagem às senhoras, uma homenagem à Bahia também, por mais que as pessoas ainda questionem se é Bahia, se é na Bahia, por aí vai. A gente precisa compreender que quando uma pessoa fala que essa cultura é uma cultura que traz demônios, que traz orixás, essa pessoa está justamente lançando só o seu preconceito religioso, que é um racismo religioso nesse ponto aí. E esta pessoa, inclusive, participou, inclusive, em uma das escolas que mais traz referências de orixás, que é a Salgueiro. A Joana Prado foi musa da Salgueiro, que é uma escola que sempre faz referências. É uma escola belíssima, inclusive.
E aí sim, tá? A gente precisa compreender uma outra coisa. Tirando tudo isso, a gente tem esse discurso na internet, a gente esquece que o Brasil é um Estado laico. Ou seja, quer fazer seu culto, pô, você vai fazer seu culto aonde você quiser fazer. E outra coisa, que é pior ainda, nem no Brasil essa pessoa mora. Esse povo não mora nem mais no Brasil, sabe? O Vitor Belfort e a Joana Prado moram nos Estados Unidos há muitos anos. Eles moram no estado da Flórida. Então, assim, para que estar falando do Brasil com pessoas no Brasil? Eu quero falar com meus amigos. Live, áudio com os amigos, grupo no WhatsApp com os amigos, chamada de vídeo com os amigos. Eu quero falar com a população da igreja, dentro da tua igreja fechado lá. Todo o resto, dessa forma pública, não é liberdade de opinião nem de expressão, isso é você popularizar o discurso do racismo religioso, porque eles têm todo o direito de ir para um retiro e de achar que aquele local não é correto, mas eles não têm direito, primeiro, de trazer ideias de demônio e demonização da cultura do outro, porque, para começar, a cultura de céu, inferno, de deuses e demônios é uma cultura ocidental, é uma cultura eurocêntrica ali, é uma cultura que não diz respeito aos deuses africanos, não tem nada a ver, a gente não tem essa ideia de Deus e demônio, de diabo, o Exu não é diabo, sabe? São orixás, são entidades, então já começa que essa dicotomia não funciona com essa religião. Então todo o resto é só preconceito, já que a própria religião nega o entendimento de alguma entidade como o diabo. Então, assim, gente, desculpa, isso é só suco de preconceito. E aí, Sofia, eu vou te pedir só para trazer a matéria do Terra, eu vou fechar, porque entre todas as pessoas que falou sobre isso, teve uma pessoa especial, o Datena. Desculpa, é o Datena mesmo. Só que o Datena falou isso no SBT, e aí, só um trechinho do que ele fala lá embaixo na matéria, ele diz que não é porque você vai no carnaval que você vai se perverter. Tem gente que se perverte dentro da igreja, entendeu? Tem gente que usa a palavra de Deus e se perverte. Esse é o grande detalhe. Agora, se é uma festa profana e você não quer ir, fique em casa. Foi o que disse o Datena. E assim, gente, o Datena também ele foi muito educado, porque ele disse que é amigo do Belfort, é um ídolo, um amigo, que ele gosta da Joana, certamente. Todo mundo gosta dos casais evangélicos. Mas ele sacou exatamente esse ponto, sabe? A gente fala diariamente aqui do Malafaia, de outros evangélicos aí, de líderes espirituais que utilizam um discurso bem controverso, porque eu nunca levo a esse processo, e a gente tem a pessoa dizendo que o errado é o carnaval, enquanto na própria igreja as pessoas poderiam se voltar um pouquinho, né? Sempre a gente traz aqui casos de pastor, falso pastor, que recentemente, inclusive, um falso pastor, alguém que se dizia pastor em redes sociais, atacou uma jovem no Ceará, matou a pedradas dessa jovem junto com outros 2 homens. A gente teve vários casos nos últimos meses aí de pastores acusados de violência sexual. Tem muita coisa que a gente pode relacionar aí com os pastores, que não são só pastores, né, são pontos positivos, inclusive eu até questiono quais pontos positivos sejam, enfim, mas é importante que a gente compreenda que esse discurso não é um discurso de eu estou vivendo a minha vida dentro da igreja, eu quero que todo mundo venha viver. Não, é um discurso de segregação, de violência, de preconceito, e a Lélia Gonzalez, ela explica muito bem a evolução do carnaval e como essas pessoas ganharam muito dinheiro com o carnaval para depois demonizar e sair, levar o dinheiro das comunidades, já começa por aí, depois demonizar. E o terceiro ponto é embranquecer também uma cultura, porque muitas vezes não se entende o que está acontecendo ali, ou se perde o significado, ou se aí faz isso aí, criminaliza. Muito triste, viu, Sofia? Muito, Dai, muito. É racismo religioso, como você falou, não tenho nada a adicionar com relação a isso. A única coisa que eu vou dizer é: você tem todo o direito do mundo de não gostar do carnaval. Eu não gosto do carnaval, sinceramente. Historicamente, da minha vida inteira, eu passo carnaval dentro de casa, jogando videogame, lendo, qualquer coisa desse tipo. Agora, você não precisa usar o fato de você não gostar, não querer participar do carnaval, para acabar aí demonizando, e a palavra eu acho que é essa mesma,
a cultura africana. E é a cultura africana, você pode ter certeza. Não é a cultura de nenhuma outra origem, é sempre a cultura africana. E isso não é de hoje, né, Day? A gente sabe que, historicamente, aqui no Brasil, tudo que é relacionado à cultura africana acaba sendo criminalizado ou demonizado. O próprio samba ele era proibido e não até muito tempo, né? A capoeira foi proibida, a gente teve a lei da vadiagem que prendia, inclusive um detalhe, né? Muita gente não sabe, mas a lei da vadiagem oficialmente foi extinta recentemente, né? Tem uns 10, 12 anos aí. Que a lei da vadiagem era, se a pessoa ela estivesse praticando ali um jogo de cartas ou até a capoeira, que era tido como algo dos vadios, essa pessoa poderia ser presa, sabe? Apenas pela indicação do oficial ali que tivesse com ela. E assim, mais uma vez, essa lei ela foi oficialmente extinta tem pouco tempo, não tem muitos anos, não tem, né, não tem mais de 20 anos que essa lei foi extinta. E compreender exatamente isso que acontece no Brasil é compreender o quanto a gente está retornando, regressando para aqueles momentos ali dos primórdios do conservadorismo, sabe? As esposas das fazendas, né, que vão lá tirar leite da vaca para fazer a manteiga, depois pega lá o trigo para amassar, para fazer a farinha, para fazer o pão. Esse discurso de conservadores, eles trazem muitos pensamentos com eles, que é um pensamento político-social também. Então, não é à toa que eles utilizam esse discurso, eles ganham muito com isso, ganham, mas só que isso tem toda uma dinâmica política por trás, uma dinâmica violenta, uma dinâmica perversa, e só quem perde isso é a nossa sociedade. Inclusive, só um grande parêntese, Sofia, eu acho que metade das coisas que a gente assistia na década de 90, tipo Cacete Planeta, metade desses programas, eles não seriam aceitos na nossa sociedade como ela é hoje, até porque ela está muito tradicional. E aí eu não falo isso que nem a galera o Red Pill, essa galera dos preconceitos fala, não, ai, como tá chato não poder fazer piada de gordo, de preto, de falar que é legal violentar a mulher. Não é nesse sentido, não. É porque a gente não tem mais acesso a fazer determinados debates na TV aberta também. A gente não tem mais acesso a fazer piadas de políticos. A gente tem muita coisa aí que a gente ignora e que a gente está colocando embaixo do tapete em vez de fazer grandes debates. Então, cada vez mais a nossa população ela está perdendo essa qualidade de debates, de ter na TV aberta o pensamento crítico também sendo representado, porque o pensamento crítico é importante. É isso, Sophie. Perfeito. E é esse tipo de coisa o pessoal não reclama, né, de politicamente correto e cadê a liberdade de expressão, né? A reclamação para a liberdade de expressão é só quando é para atacar a minoria. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente tem mais notícias para você ainda nesse plantão.